Boa noite. Vamos ao Salmo 34, a terceira e última pregação sobre este salmo. Pensei que ia ser apenas duas, mas acabamos em três. Nós vamos retomar do versículo 15. Então, Salmo 34, versículo 15 em diante, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta pregação, que possamos dizer coisas coerentes com o texto, ensinando a Tua palavra para todos os presentes, os que vão ouvi-la de alguma forma, e que os crentes sejam edificados. Mais um passo no progresso da própria santificação. E aqueles que não são ainda convertidos a Cristo, que ouçam e sejam tocados profundamente, não por mim, posso dizer pelas minhas palavras, mas de uma forma a tirar o aspecto pessoal e dizer palavras orientadas pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo conduza essas palavras, mesmo que venham de mim, apesar de que venham de mim, e que a soberania dele predomine, do Espírito Santo, e ele salve a quem ele quiser no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, ele retoma, Davi, o tema do relacionamento do Senhor com os crentes. E todo o tempo fazendo contraste com os ímpios, os crentes e os ímpios. Então, se alguém pensa em fazer uma comparação do que cabe aos justos, ou crentes, ou fiéis, de um lado, e o que cabe aos que não são justos diante de Deus, os que se mantêm rebeldes contra Deus desde o nascimento, se acham que aqui tem um contraste proposital, você está certo, tem mesmo. Se você acha que deve fazer uma análise pessoal de onde você se encontra, faça. Acha que não precisa, porque você está tão convicto e tranquilo de que é um crente no Senhor Jesus Cristo? Ok, tudo bem. Mas não deixe, pelo menos, de aproveitar esse contraste e pensar: é muita coisa boa que eu tenho a meu favor. Se você está em dúvida,
Aí que tem motivo de aprofundar e tirar essa dúvida diante de Deus, com alguma pessoa que lhe ajude. Se você não tem dúvida que não é diante de Deus alguém que fez as pazes com Ele e continua afastado de Deus, e você gostaria de colocar sobre você todas as desgraças que este salmo fala sobre quem não tem Deus, à vontade. Aliás, você fará um grande favor a si próprio. Se não fugir desta, eu diria até, responsabilidade com a sua própria alma, de dizer, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tenho que encarar este fato, de que eu acho que eu não tenho Jesus Cristo como meu Salvador, e se é o caso, está bem ruim para o meu lado, pelo que está escrito aqui. Só aqui, sem falar no resto da Bíblia todo, que é tudo coerente, mas só aqui, só nesse pedacinho de que nós falamos aqui do Salmo. Então, pense. Ouvir a palavra de Deus não é ouvir um discurso, não é ouvir uma música, não é ver algo agradável, ver uma bela poesia. A palavra de Deus pregada tem um lugar muito especial nos planos de Deus para alcançar as pessoas e deve provocar pensamentos. Vou além. Pode provocar ansiedades, o ouvir sério da palavra de Deus. Ouvir por ouvir, pode entrar aqui e sair quantas vezes quiser, ouvir alguma coisa qualquer, não vai fazer muita diferença na sua alma, mas se você para e pensa e considera, deve ter um efeito forte. É para ter um efeito forte na sua vida. Ou de grande alegria, que eu vou tentar mostrar aqui do que cabe ao crente, ou de grande preocupação, e espero que grande preocupação àqueles que não correspondem a essa posição de estar em paz com Deus através de Jesus Cristo. Então, versículos 15 a 17, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Davi antes falou no versículo 7 que Deus libertava, ele já falou isso. E Deus supre, versículos 9 a 10, aquele que é fiel a Ele. Então, ele repete o tema, há algumas repetições no Salmo, sem dúvida, mas ele acrescenta mais, e sempre ele faz assim, ele repete alguma coisa que já disse, mas não vá nessa história de que isso aqui eu já li no próprio Salmo, não. Atente que vai ter algo a mais. Então, ele repete o tema do livramento das tribulações, que eu já enfatizei bem, mensagem passada ou atrasada, e ele acrescenta um elemento, a atenção total de Deus sobre o crente. Você pode achar, e com razão, de que está implícito. Se Deus livra os seus, se Ele supre os seus, é claro que Ele está prestando atenção. Mas muitas vezes a Bíblia explicita alguma coisa que, sim, pode até estar implícita, ou implícito aquilo, e tem algum motivo para isso. É um destaque especial, mais um assunto para você pensar, para você meditar. E esta atenção que Deus dá sobre o crente, ele dá um colorido especial na forma de antropomorfismo, que é acreditar alguma coisa
humana, no caso antropomorfismo humano, a Deus. Olhos, vocês viram aqui? Ouvidos e rosto. Deus, na sua glória, na sua maneira de existir, ele é espírito, ele não tem rosto, ele não tem ouvidos. Jesus Cristo tem? Tem, quanto à sua natureza humana. Mas antes de Jesus Cristo assumir a forma humana e nascer de Maria, Jesus Cristo não tinha rosto, não. O verbo eterno, talvez melhor dizendo, porque o nome Jesus já fala do homem, né? Mas usando a expressão mais teológica e mais de acordo com a pré-existência de Cristo, né? Então o Logos, que significa a palavra, que é um título dele, como João bem explica no capítulo 1, então o Logos eterno não tinha rosto, nem face, nem ouvidos. Não precisa ter, obviamente. Mas então, esse antropomorfismo aqui é praticamente uma diminuição. Ele é tão poderoso, Deus, vamos passar agora a pensar no Deus triuno, que não precisa ter olho. Ter olho é uma fraqueza sua, minha. Fraqueza, ouvido, coisa elementar, atrasada. Deus tem lá olho, nem ouvido, não precisa de coisa nenhuma disso aí. Então, ele está quase diminuindo Deus. É isso mesmo? Não é que está diminuindo. Ele está dando mais colorido, mais nitidez a isso que ele quer chamar a atenção, que é a atenção de Deus sobre nós, e falando de uma coisa humana que nós entendemos bem. Porque quando fala de ouvir, você sabe o que é ouvir. Quando fala em ver, você sabe o que é ver. Então, ele é uma maneira do salmista, inspirado pelo Espírito Santo, destacar, de uma maneira que você entende, o quão profunda é a atenção de Deus sobre nós. Então, ele diz aqui, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, como se Deus estivesse olhando o tempo todo, E você sabe, quando você está cuidando de um filho, especialmente num lugar público, numa praça, numa praia, e você não tira os olhos. Você pode estar conversando com alguém com o olho ali no menino, na meninazinha. Então, é uma expressão que você conhece, você sabe. Não é que Deus está exercendo suas capacidades auditivas. Não é nada disso. Ele sabe, ele conhece. Acabou-se. Mas, para você entender melhor, é só para isso, penso eu, para você entender melhor. Ora, Deus está de olho em mim. Onde quer que eu vá, Ele está de olho em mim. O tempo todo está dizendo aqui. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não tem ouvido para estar aberto, nem para estar fechado, não tem, mas ele está atento, está sabendo. E você tem a faculdade que ele deu da voz. Então, quando você fala, o outro ouve, e você próprio ouve o que você está dizendo, e aí você entende quando diz que Deus ouve os seus clamores, quando você fala com Ele. E aí nós aproveitamos o fato dele ser Deus e dizer, aliás, nem precisa falar, porque Ele sabe do mesmo jeito. E aí nós ficamos longe na comparação, porque você pode pensar o que você quiser de mim aí, nesse momento, o que você quiser, eu não vou ter a menor ideia do que você está pensando sobre mim, ou querendo de mim, ou gostaria de falar alguma coisa comigo. Não tenho a menor ideia. E nem vocês, com relação a mim e às outras pessoas. Mas com Deus não é assim. Tem outra coisa. Experimente estarem dois
ao seu lado e cada um falar ao mesmo tempo com você. Você vai dizer, para um. Que gente, eu não consigo ouvir dois ao mesmo tempo. Dois! Você é muito fraco. Duas pessoas você não consegue ouvir, pelo menos 10, né? Mas 2 é muito humilhante. Eu concordo, também sou assim. Então, não dá. É muita limitação nossa. E nós achamos que protegemos muito nossos filhos. E protegemos dentro do nosso alcance. Muito fraco, muito limitado, mas protegemos. Agora, e prestamos atenção a eles. Estamos atentos quando dizem, papai, diga, mamãe, diga. Estamos atentos. E Deus está muito mais profundamente atento para o que você diz, a ponto de dispensar o que você diz oralmente. Quer dizer que essas orações que a gente faz aqui em público, falando, não interfere nada diante de Deus com relação à oração feita em casa silenciosamente? Não, nada, zero. Zero, não terá nada. Por que nós oramos? Porque é uma forma de nós nos sentirmos todos orando conjuntamente, através daquele irmão ou irmã que está orando, para chegar até Deus, a nossa oração e agradá-lo. Mas que vai ter mais algum sentido para ele, vai ser mais rico, porque você falou com sua voz em vez de pensar, com seu espírito, com sua mente. Não vai. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar a terra. Com relação aos justos, você nota que tudo é a favor do crente em Jesus Cristo. Tudo. Ele está atento, nada lhe escapa, e deve ter um valor muito grande para nós saber isso. Especialmente em momentos em que nós nos sentimos sozinhos. Que alguém pode ter 10 filhos, ninguém hoje tem, mas teve gente incrível que parece que já teve no passado, né? 10 filhos, o marido em casa e tudo, e se sentir só. Só. Alguém pode estar numa empresa com 100 colegas ali, empresa grande ali e tudo, e a pessoa está assistindo completamente só. A solidão ela não é afugentada pela quantidade de pessoas ao redor. Obrigatoriamente, não. Então, gente perto não é sinônimo de que a solidão foi embora. Solidão é algo muito mais profundo e ela é impermeável, muitas vezes, à questão de muita gente ao redor. Então, os momentos de solidão, nesse momento nós temos a tendência de nos achar meio de lado, meio sem ninguém estar pensando em nós, olhando para nós. E às vezes esses momentos têm todo o sentido. O seu marido pode não estar mesmo lhe dando muita atenção, não. Você está certa. Pode estar. E a sua esposa? E os filhos já estão grandes e não estão dando a atenção que você acha que deveriam dar? E a família? Eu não sei. E muitas vezes, de fato, acontece isso. Não é só uma cisma pessoal. Porque nós somos muito fracos em dar atenção aos que nós gostaríamos de dar, não sabemos dar direito. Nós somos todos muito fracos. E se nós contarmos, então, com o apoio de irmãos, de pessoas queridíssimas que sejam, para nós nos sentirmos muito bem, muito protegidos, muito bem cuidados, estamos com uma base muito frágil, porque não está proporcional ao que cada um pode lhe dar de apoio, de ajuda, de amor, de proteção, mas o limite de cada um
é muito pequeno. Eu não vou entrar no mérito, dizer como é que nós podemos aumentar esse limite, o que nós devemos fazer para isso. Não é o caso, estou falando só do fato. Então não é de admirar que muitos crentes, estou falando, muitas pessoas, mas falando mais dos crentes agora, se sentem mesmo desassistidos. E isso não deveria nunca entrar nas considerações mais profundas de crente nenhum. Por quê? Porque não procede. É uma avaliação errônea, para não dizer injusta. Imagine você estar se desgastando para prestar atenção ao seu filho em algum momento, num lugar movimentado de muita gente, e depois seu filho dizer, olhei 2 vezes para ti e tu estava olhando para outro lugar, não prestou atenção coisa nenhuma para mim. Você vai se sentir magoado, se de fato você estava prestando atenção, sim. Pois com Deus, não precisa dizer se de fato Deus está prestando atenção em nós, porque Ele já disse que está. Então, eu procuro muito colocar na cabeça de vocês, o Espírito Santo que coloque no coração de vocês, o aspecto do peso das afirmações maravilhosas que a Bíblia faz a respeito do crente. Deveria ter mais valor dentro de nós, nós nos sentiríamos muito menos tristes, isolados, abandonados, mal cuidados e, consequentemente, menos ansiosos, menos angustiados. Com relação aos que praticam o mal, é exatamente o oposto. Versículo 16, até já li. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Esses praticam o mal, você pode entender como aqueles que não estão em paz com Deus. Teria que gastar um bom tempo para poder mostrar que é equivalente uma coisa da outra. Estão ouvindo direito aí? Normalmente. Basicamente, aqui está falando de 2 tipos de pessoas. Tem muitos nomes aqui. Ímpio, de um lado, o que fazem o mal, os que odeiam o justo, tudo é uma qualificação de um tipo só de gente, que não tem Deus. Ou usando agora uma expressão neotestamentária, que não tem Cristo. E o outro, o justo, o que obedece a Deus, tudo que está dizendo ali pode também se resumir a um só tipo de pessoa. O salvo em Cristo. São 2 tipos que estão sendo tratados aqui o tempo todo. Não são vários, não, tem aquele que faz o mal, tem aquele que não é justo, tem aquele... Não, é o mesmo. É a mesma coisa, poderíamos provar isso com facilidade. O fato é que aquele que não está com Deus, aquele que não tem Cristo na sua vida, está tudo ruim para esta pessoa. Tudo ruim. O rosto do Senhor está contra. Você já deve ter ouvido alguém dizer, cuidado com fulano. Fulano é um cara que tem poder. É, porque eu discuti, cuidado com ele. E torça para ele não dizer assim, estou de olho em você. Alguém poderoso, alguém com muita influência. Você quer ficar longe da possibilidade ou de você ouvir, estou contra você, eu lhe pego. É um terror. Muita gente se muda de cidade por causa de uma frase dessa vindo de alguém poderoso, muitas vezes fora da lei, mas sai da cidade, porque aquela pessoa disse, o meu rosto está contra você, eu lhe pego. O que eu puder fazer contra você, eu vou fazer. Isso é um pesadelo. Pesadelo. Agora você imagina quando quem está dizendo isso
Não é um ser humano poderoso que seja, cheio do dinheiro que seja, marginal que seja, bandido que seja, não importa. É um ser humano limitado. E ele pode dizer, estou de olho em você, eu vou lhe pegar, e puf, cai morto de noite. Ou seja, é muito limitada, embora grande, para o nosso aspecto humano, é grande, uma ameaça dessa, é preocupante, mas não deixa de ser limitada. Agora, quando chega o Deus Criador, o Deus de tudo que existe, o dono do universo, e diz assim, eu estou contra você, eu lhe pego. É meio rude eu dizer desta forma, mas é precisamente isto que está escrito aqui, e não somente aqui, mas em muitas outras passagens das Escrituras. Esse eu te pego, embora seja uma frase um tanto quanto rude ou grosseira, seja como for, mas se colocarmos de uma maneira um pouco mais elegante, vai ficar igualzinho quando eu dizer, vou julgar vocês tudinho, não há quem escape das minhas mãos, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Cheia de passagens na Bíblia está, em que Deus está, em outras palavras, dizendo basicamente isto, eu vou lhe pegar. Eu vou pedir contas. É exatamente isto. Mas isso é uma ameaça. Óbvio que é uma ameaça. É claro. Muitas vezes nós demoramos a entender a ameaça de Deus, porque entre os seres humanos, por mais pecadores que sejam e tenham tantas coisas erradas, mas ainda há a ideia de que a ameaça é uma coisa muito ruim. E talvez não mostre nenhum bom caráter, tanto que é muito comum pessoas estar conversando, rapaz, faça assim, não, eu vou fazer isso. Está me ameaçando? Essa pergunta já quer dizer, agora nós estamos em pé de briga. E eu não tolero que me ameacem. Já ouvi gente dizendo isso, já disse isso, vocês devem ter também tido a mesma experiência. Quando alguém diz, você está me ameaçando, a coisa está engrossando. Ou você está mesmo e continua, você diz, não. Tá. Mas é curioso, e às vezes não é nem uma ameaça mesmo, não. É só dizendo assim, não, estou dizendo que se acontecer isso, eu vou ter que fazer assado. É um fato. Eu estou lhe avisando o que eu vou ter que fazer. Para mim isso é uma ameaça. Bom, ou seja, é um assunto complicado. No relacionamento humano é complicado. Um país de outro presidente, outro país ameaçou nossa soberania e coisa desse tipo. Né? Nos países são assim e tem sentido, porque às vezes é mesmo. Pois bem, não precisa toda essa aura de delicadeza no trato e tal, quando o assunto é ameaça de Deus. Ele ameaça diretamente, melhor dizendo. Ele ameaça, sem a menor dúvida. E com um detalhe, como eu disse, aquele que diz assim, vou lhe pegar, ele pode estar morto de noite. Com Deus, nunca vai acontecer isso. Então, quando ele diz assim, vou lhe pegar, embora não nessas palavras como eu já expliquei, ele vai. O perigo de não acontecer isso é zero. Então, é uma ameaça que você não fica assim esperando a possibilidade de que não seja cumprida por algum motivo da limitação humana de que ele ameaçou. Não, essa é absolutamente certa. Eu não sei como deve ser a vida de quem ouve algo assim e leva minimamente a sério. Tudo bem, muitas vezes o descrente, aquele que não, eu não gosto desse nome descrente não, aquele que não é salvo em Cristo, muitas vezes ele não tem sensibilidade espiritual mesmo, e ele não está muito aí para as coisas, está ligando. Mas, se alguém tem uma certa sensibilidade e leva isso a sério, e
acredita nisso aqui, que muitas pessoas creem em Deus, embora não sejam de Cristo. Eles acreditam. E imagino que deve ter muita gente que acredita no que Deus diz na Bíblia e deve sofrer muito. Quando se lembra. Por que vocês acham que há tanta droga no mundo, tantas formas do ser humano deixar a sua mente natural? É claro que vai haver uma fila de motivos para isso, mas podem ter certeza que entre esses motivos vai estar lá, no caso de muita gente, incerteza com o futuro, medo do pós-morte, medo do tal do inferno. Isso é muito difícil para uma pessoa que leva a sério suportar. Então, podendo escapar de alguma forma da realidade nua e crua de que espera aquela pessoa, a morte, e com tanta coisa sendo dita quanto ao futuro, incluindo as escrituras, que o que está aqui é para valer, se a pessoa, como eu disse, minimamente levar isso aqui a sério, eu não sei como suporta. Você saber que o Deus Todo-Poderoso está com o rosto contra você, contra o tempo todo. O tempo todo. Porque você, o tempo todo, é contra ele. Desobedece-o, afronta-o, o tempo todo. Então, é uma inimizade constante, que está só esperando o momento que passa assim, de você morrer, ou Cristo volta antes, chegar o momento do julgamento, e Deus diz assim, eu não disse que eu ia lhe pegar? Chegou. Chegou. E vai chegar. Quem não tem Cristo aqui, tenha muito cuidado com cada minuto da sua vida, porque você não sabe quando será o último. Versículo 18. Vamos para o 18. No 17, eu ainda quero pegar um pouquinho esse. Eu já falei um pouco disso na pregação passada, quando disse: clamam os justos e o Senhor os escuta, já falamos disso. Mas esse aspecto aqui, os livra de todas as suas tribulações. Todas aqui. Quero deixar aqui em parênteses, e vou voltar ainda a esse aspecto. Mas se você gosta de ser exato, como eu sou, e fundo, muitas vezes eu já me vi assim, peraí, todas as suas tribulações, todas, eu comentei isso, acho, a mensagem passada ou atrasada, e é algo tão importante que eu quero enfatizar rapidamente de novo. Mas vamos em frente. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Foco, companhia de Deus com os que sofrem. Agora não é, ele acrescenta algo, não é só a atenção que ele está tendo aqui, pessoal com cada crente, ele está de olho, você pode estar de olho com alguém com um binóculo, de longe, remotamente, com uma cana, que hoje aí é o que tem, né? Mas aqui é a companhia de Deus com pessoas que sofrem, pessoas dele que sofrem. Já notou que nós temos a tendência de estar com pessoas agradáveis, alegres, saudáveis? É natural. A gente está com elas, circula entre elas, nos vários lugares que nós frequentamos ao longo da nossa vida, nossa semana. Geralmente, pessoas que sofrem ficam sós. É que eu falo mais de sofrimento pessoal, físico, ou mesmo de mente, não é nem um aspecto mesmo de lá espiritual no fundo.
Pode ser aplicado também, mas eu prefiro o aspecto mais de pessoas que estão passando por alguma dificuldade física / sentimental, mental, psicológica, uma coisa desse tipo. Quando alguém está assim, ou em casa, ou impedido de sair, realmente com um sofrimento mais forte, eles vão receber um telefonema, eles vão receber visitas de amigos, irmãos em Cristo, falando de crentes. Alguns minutos ali e voltam a ficar só. No instante. Né? Pode ser visitado como for, WhatsApp de todo jeito, mas a tendência é ficar só. Talvez os que estão mais próximos ali, e mesmo os mais próximos, se combinam por rodízio, né? Porque ninguém é de ferro, né? Então ficam ali, aí sai e vem o outro, sai e vem o outro, sai, para não deixar a pessoa só. A realidade é essa. E não vão deixar só, mas é uma soma de companhias, de uma maneira que o outro pode não ficar um minuto sozinho, mas muito provavelmente, em muitos casos, vai ser uma soma. Nada errado, mas a verdade continua firme. Geralmente, as pessoas que sofrem têm a tendência de estar mais sós. Aí, duas coisas valiosíssimas nós vimos aqui. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas vezes a segunda parte da frase diz basicamente a mesma da primeira, apenas mudando as palavras. Então, como eu disse, aqui não é questão só do Senhor estar atento, Ele está presente, Ele está ao lado. Ao lado. Pastor, mas não é fisicamente ao lado. De fato não vai ser. Vai ser muito melhor. É uma maneira muito mais forte do que física. Não, pastor, você quer comparar? Jesus um dia entrar na minha sala, no meu quarto doente, e sentar ali ao meu lado na minha cama. O próprio Jesus. Ou comparar com isso com o conforto que Ele me dá, espiritual, que dá. O outro é muito mais forte. É mais forte para você, por causa da sua limitação, por causa da valorização que você dá ao fato de estar vendo, tocando, e na nossa vida, nos nossos sentidos que nós temos. Mas o físico nunca é maior do que o espiritual. Deus é espírito. E as coisas que Deus valoriza são as espirituais, valoriza mais, são as espirituais. Ele vê coração, nós não vemos, porque não depende dos nossos sentidos, visão, olfato e etc. Mas ele vai lá. Então, não pense que é pouca coisa a Bíblia dizer que Deus está espiritualmente colado com o crente que está sofrendo e só ou em grande necessidade. Não é pouco. E não desvalorize pelo fato de não ser uma coisa física. Bom, era a sogra de Pedro, né? Estava lá ardendo em febre, Jesus entrou de repente e tirou a febre da mulher. Isso aqui é companhia. De fato, não vamos negar isso, dá inveja mesmo, óbvio. Mas que isso não tire o brilho e o valor e o peso, a essência do que significa Deus estar presente, perto, como diz aqui, dos que sofrem. Quando você sofre, quando eu sofro, vamos nos lembrar disto e vamos explorar esse aspecto, vamos fazer valer esse aspecto. Sabe o que acontece? É que muitas vezes o crente, no seu dia a dia, ele não se dedica a desenvolver uma comunhão mais profunda com Deus,
mais profunda do que a que ele tem. Se é assim, se é assim, se é assim, não interessa. Mais profunda do que a que ele tem. Não. Não interessa o tamanho da minha comunhão com Deus. É pouca. Eu quero mais. Eu quero mais. Esse é o rumo, o caminho do crente. Eu quero mais. Eu quero mais. E trabalhar para isso. Trabalhar para isso, quando está tudo maravilhosamente bem, você está com saúde, cheio de gente, indo a festas, ganhando bem, está uma beleza, uma beleza, uma beleza. Todos os seus desejos mais imediatos, ali preenchidos, familiarmente, materialmente, de qualquer jeito, está ótimo, beleza. E vai para os cultos, ouve as pregações, está tudo beleza. Mas não tem aquilo. Como está a minha comunhão com Deus? Eu tenho que estar mais perto de Deus do que eu estava o mês passado. E no próximo mês, mais do que eu estou hoje, eu não quero saber se as coisas para mim estão boas, agradáveis, fáceis, sobrando dinheiro, não interessa. Eu não valorizo essas coisas minimamente quando comparadas com o que eu valorizo, a minha comunhão pessoal com Deus. Resultado, não fazem isso. Aí adoecem. Aí acham que vão entender, quer dizer, nem a palavra sentir, mas eu vou usar sentir também, que o sentimento é importante. Sentir, entender, gozar espiritualmente com a presença de Deus naquele momento em que você está só e sofrendo. Aí vai fazer uma falta enorme a comunhão com Deus que você não tem na dimensão que gostaria de ter naquele momento. E isso tem tudo a ver com o prazer que o crente sente, o conforto que ele sente em momentos de grandes dificuldades, com a presença de Deus na sua alma. Se ele está cultivando dia a dia o seu relacionamento íntimo com Deus, ele está entendendo o que é isso aí. E ele vai entender, vai saber, vai aproveitar, vai achar espetacular a presença de Deus nele. Se não tem essa comunhão com Deus, não vai sentir tanto, não vai nem reconhecer, e vai só achar ruim, está sozinho, mas rapidamente enche o tempo com alguma coisa lá e toca para frente. Mas isso não serve de conforto para ninguém. Um passatempo, alguma coisa que você arranja fazer, comparado com Deus, está perto, você não só saber, mas sentir e ter consciência total deste fato. Deus está perto com os que sofrem e, claro, vamos imitá-lo nisso. E vamos fazer companhia também, alargar o nosso tempo, nosso coração para com os sofridos. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, pela terceira vez ele fala neste salmo do livramento do crente. E ele então acrescenta algo aqui. Muitas são as aflições dos justos. O crente deve esperar sofrimento. Pastor, está aí o tipo da frase que não precisava ter na Bíblia? Pode tirar. Pode tirar. Se tem alguma frase que por mim podia tirar da Bíblia, é esta aí. Muitas são as aflições do justo. Claro, quer dizer, eu digo claro, não é que pode tirar da Bíblia, não. É claro que tem sentido você pensar assim, mesmo teoricamente, porque você sabe que é um justo no sentido de crente, que eu já expliquei. Você sabe que é um salvo em Cristo. Sei que sou. E tem aflições para dar e vender. Alguém quer um pouco? Tenho muitas aflições. Então, vai dizer para mim que eu tenho muitas aflições? Senhor Deus, todo respeito. Essa eu já sabia. De fato. E nós devemos esperar sofrimento, não somente porque somos seres humanos e todos estamos sujeitos a sofrimento de alguma maneira, mas geralmente o crente vai sofrer mais.
Pastor, o senhor falou baixo, o senhor disse que foi menos, não foi? O crente vai sofrer menos. Não, eu disse vai sofrer mais. Não, tem uma coisa errada. O crente, filho de Deus, vai sofrer mais. Vai. É uma grande coincidência, mas fazer o quê? Não é coincidência coisa nenhuma. Nós temos um mundo inteiro que nos odeia. Jesus diz isso com clareza cristalina. Você esqueceu que o mundo lhe odeia? Ou aquela história, de novo, você não leva muito a sério isto. Você acredita e tal, mas não absorve. A obsessão de Satanás em lhe derrubar, me derrubar, rodeando como leão, procurando alguém a devorar, destruir, obsessivamente. O diabo quer lhe derrubar. E você não vai dizer que é coincidência que o crente sofre, mas coincidência é coisa nenhuma, porque o diabo não queria derrubar antes você, quando você não era crente em Jesus Cristo, com a intensidade que ele quer agora. Claro que ele queria derrubar, ele quer sempre derrubar, mas quem já está derrubado, quem já está nas mãos dele, quem já está escravizado a ele vai dedicar muita coisa? Não. Ele quer novos. E muito menos perder gente, perder escravo. Não tolera perder escravo dele, pois se você é crente, ele lhe perdeu. E não se conforma, e vai atrás para lhe derrubar, para valer. Aí é coincidência que você sofre, que você tem tribulações. E a disciplina de Deus para nos corrigir. Deus nos disciplina porque Ele é nosso Pai, corrija quem ama. A Bíblia diz, o pai que não disciplina o filho é porque não ama o filho, está fazendo o pior para ele, que não vai crescer com a educação, o mundo para se dar corretamente com as pessoas e tudo mais. É falta de amor. Então, Deus nos ama, então Ele nos disciplina. Agora, disciplina como? Como alguns chinelos de algumas mães, que bate o filho ficava rindo, porque a mãezinha não tinha coragem de bater direito. Eu tenho a impressão que não vai ser assim, não. Vai ser não. Não é, você deve saber. Então, ser disciplinado por Deus causa sofrimento. E esse é o propósito da disciplina. Assim não é disciplina. E às vezes não é nem disciplina, são provações que Deus nos dá, porque nós precisamos nos aperfeiçoar. Então, você tem muitas tribulações? Sim, nós temos. Não é coincidência? Não. É porque você é crente que aumentou a quantidade. Mas Deus nos livra de todas elas. Pastor, para até aqui o ponto que eu queria que o senhor tocasse, e eu já toquei um pouquinho e estou voltando agora. É questão desse todas. Esse todas eu não consigo crer. Porque ele mesmo diz que nós temos tribulações. E muitos crentes têm tribulações. E morrem com tribulações. Como é que ele livra de todas? De maneira muito rápida, ele é implícito que ele livra de todas as que ele quer. Esse é o segredo. É que dá de acordo com a vontade dele. Ele quer livrar, ele livra. Ele tem poder para isso. Esse é o ponto. Você não livra das tribulações os seus amados, bem que nós gostaríamos, mas não temos poder, infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes. Deus não. Ele tem poder total, não falta. Soberania, poder, sabedoria, tudo. Mas, às vezes, ele não quer, por motivos que eu já expliquei, e alguns que eu nem comentei, mas é fato. Então, muitas ele não livra. Mas chega o momento, ou quando chega o momento, ou se chega o momento dele dizer, basta. Meu filho, minha filha, você já sofreu um bocado. Sua tribulação, para mim, já cumpriu o papel. Ou seja, eu permiti o diabo lhe fazer sofrer, eu lhe disciplinei, ou eu lhe provei, o que for. Deixei o mundo lhe atacar.
não importa, mas basta. Basta, Satanás, basta, mundo, basta. Você não vai sofrer mais coisa nenhuma. Assim será. E ele faz isso muitas vezes em nossas vidas. Nós é que não sabemos. Já notou a quantidade de coisas que você pediu a Deus, estava angustiado, ou preocupado, ou doendo, sei lá o quê? Quando você olha para trás, nunca mais pedi por aquilo. Ah, é? Por quê? Passou. Ah, passou. Que coisa. Pois se lembra disso aqui. Deus disse, basta. Eu vou lhe livrar de todas as que eu queira livrar. É isso. E tem a parte mais gostosa, que é a que eu prefiro, inclusive, que dou. Não é que eu prefiro, que a outra também eu me utilizo dela. Mas é que a longo prazo todos iremos para o céu. E nós seremos literalmente livres de todas elas. Eu tenho um pouquinho de cuidado de falar neste aspecto, porque eu sou muito rigoroso com os textos, como vocês sabem, e alguém poderia dizer, um pregador mais exigente, e não sem razão, dizer, mas espera aí, o salmista estava pensando nisso? Quando ele escreve que Deus livra de todas as tribulações, ele está incluindo esse aspecto espiritual, celestial. Alguns mais rígidos vão dizer assim, não devia estar, a Bíblia praticamente não fala na eternidade, no Velho Testamento e tudo. Outros dizem, fala, bem pouquinho. Outros dizem assim, aí dá umas passagens. Aí o outro diz assim, não, ele fala até bastante. Aí dá várias passagens. Aí tem a discussão, né? Que o teólogo adora discutir, como vocês sabem. Para lá e para cá, para lá e para cá. Então, cada um vai ter a sua própria noção. A minha noção pessoal, embora não seja nenhum teólogo, mas a minha noção pessoal é que tem mais do que a gente pensa. A presença da vida eterna na Bíblia. No Velho Testamento. O Novo é óbvio. No Velho Testamento tem mais do que a gente pensa. Então, eu não me admiraria nada. Se perguntasse, Davi, quando você disse que Deus vai nos livrar de todas as minhas tribulações, eu estou com problema na perna e é para o resto da vida. Fui atropelado e dói todo dia e eu acho que eu vou morrer assim. Diga aí, Davi, como é que o senhor disse que Deus vai livrar de todas? Acho que Davi vai dar a explicação da questão quando Deus quer. Se Deus quiser, ele faz sua perna miraculosamente ficar boa. Mas eu entendo também, acho que Davi provavelmente diria, lá na eternidade não vai ter essa perna aí doendo nem sem se mexer não, paralítica. Eu acho que ele diria algo assim. Nós vamos para um Deus eterno. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então tem muitas passagens, eu creio, no Velho Testamento que mostram, indicam, animam, sim, o leitor para uma situação de pós-vida eterna ao lado de Deus. Eu sei que até o nome eterno no Velho Testamento é complicado, quer dizer muito tempo, ou quer dizer enquanto durar, não é tão simples. Mas de uma maneira geral, eu não vejo problema nenhum em colocar este aspecto. Você vai ser livre de todos os seus padecimentos no céu, você crente. Você já pensou que cada mártir foi livre da angústia, do sofrimento, da tortura pela morte? Livre. Estava horrível ser cerrado pelo meio. Estava horrível ser queimado vivo. A morte levou. E ele se viu na presença de Cristo. Isso não é livrar de todas as tribulações? Nunca mais na vida aquele mártir vai ter o mínimo de tribulação. Então, considere este aspecto de que as suas tribulações, sim, vão desaparecer, todas elas, no céu. Versículo 20, eu já quero apressar bem. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aqui eu acho que é uma forma. É claro que muitos crentes morreram
esmagados, muitos. Era conhecido a tortura de pegar uma marreta e quebrar as pernas do Marte, lá, quebrar de pancada mesmo, quase moendo os ossos da pessoa viva. Então, muitos crentes tiveram os ossos quebrados. Por que aqui está dizendo? A mesma coisa. É a maneira de dizer assim, eu não permito que um ossinho do dedo mindinho de um servo meu seja quebrado quando eu não quiser que seja quebrado. É só, eu posso e faço muitas vezes, nem sempre. E lembrar que aqui tem uma profecia embutida, que é difícil, é quase impossível nós descobrirmos, nós pensávamos que tem uma profecia, nenhum deles sequer será quebrado, mas era uma profecia com relação ao Senhor Jesus Cristo. Isso foi citado lá, quando Jesus Cristo, em João 19, eu não vou ler a passagem, já passei tempo, mas lá diz que Jesus não teve os ossos quebrados como os vizinhos, ele não teve, para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos ossos será quebrado. Mas, espera aí, que Escritura, que profecia? É essa. Mas Davi estava profetizando aqui? Estava. Eu nem notei, nem eu. Mas muitas profecias são assim. O Novo Testamento diz, isso aqui é para que se cumprisse aquilo do Velho Testamento. Você vai lá, isso é engraçado, aqui eu não vi nenhuma profecia, mas é assim. Algumas vezes profecias são claríssimas, outras nem tanto. Mas seja como for, todas serão cumpridas. Versículo 21 e 22, então, o contraste final aqui entre o ímpio e o justo. E a maneira é interessante que ele define o ímpio. O infortúnio matará o ímpio. É quase como fosse assim. Ou seja, os que odeiam o justo. Muitas vezes a Bíblia faz uma definição na frase seguinte, e aqui é um caso. Então, defina aí o que é um ímpio. Tem várias maneiras de definir. Uma delas é alguém que odeia o justo, o crente. Não gosta, não quer. Jesus disse, eles odeiam vocês. É estranho, né? Mas é assim. Então, essa é uma forma de descrever. E infortúnio, sofrimento, esse aí é eterno, e condenação. É certa a condenação. Já com o justo, ou o servo do Senhor, ele define, é o que confia nele. Defina aí o que é um servo de Cristo. Tem várias maneiras de definir. Uma delas é os que confiam nele. Já pensou se você tivesse um patrão 100% confiável? Já viu que patrão nenhum é confiável 100%? Questão de caráter. Mas se for um bom caráter, questão de limitação. Questão de não prever o que vai acontecer. Promete uma coisa, mas não sabe que não vai poder cumprir. Tinha toda a intenção boa, honesta, de fazer aquilo. Não faz, porque deu problema, ele fez quebrar. Foi o contrário. Ou lhe despede, diz que lhe dá uma promoção. Antes de chegar a promoção, você recebe aviso prévio. Passa pelo RH, você está demitido. Mesmo isso é promovido, mas deu um problema aqui na empresa e tal, e mudou. Porque foi desonesto. Não, pode ter sido mesmo, mas não é obrigatório, pode ter sido só questões do dia a dia. Em suma, não é confiável. Nós não temos um chefe na terra confiável. Nenhum, nunca, não existe. 100%. Nós temos um chefe no céu confiável. 100%. E ele quer que você confie nisso. Uma das definições de servo, então, é que confia no Senhor. Eu sou servo. Então, eu tenho um patrão, eu tenho um chefe. E daí que esse meu chefe é absolutamente fiel. E eu confio nele em cada detalhe do que ele me diz. Se diz que vai me promover, ele promove. Se diz que vai demitir, ele demite. Se diz aqui, ele faz o que ele disse que vai fazer. É bom demais. Todas as agruras que você já passou com um chefe ruim, não confiável, esqueça quando se lembrar de Jesus Cristo. Chefe querido, amado, muito obrigado, porque eu posso confiar
em ti. Encerrando aqui, é maravilhoso nós estarmos do lado, de um dos dois lados que a Bíblia fala aqui, de situações. O do salvo, o do justo, o que ama a Deus, o que serve a Deus, o que confia em Deus. É bom demais. Leia mais, porque isso alimenta a alma. Leia mais passagens assim. E vice-versa, eu espero que quem não tenha Cristo, não tem Cristo até agora, que considere seriamente essas coisas e, repetindo, faça um grande favor à sua alma, levando essas coisas muito a sério, procurando averiguar e implorar por ajuda divina. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em tudo que foi dito aqui. Em nome de Cristo. Amém.